Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignuto do The Valve Club, colaborador da área de valvopatias do Cardio Papers. Nós vamos dar seguimento à cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia que está acontecendo nesse final de semana. O assunto desse vídeo são os tópicos mais importantes da diretriz de valvopatias que foi publicada há poucos instantes. Então nós vamos trazer os tópicos que são mais relevantes para que você não fique por fora de nada que está acontecendo nesse congresso muito interessante. Vamos dividir a abordagem dos tópicos em partes para que fique mais fácil para que você entenda e acompanhe com a gente. Perfeito? Então vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre anticoagulação. Quando ele aborda a anticoagulação, ele traz a seguinte informação, que é a indicação dos DOACs, os anticoagulantes direto, agora para pacientes com estenose aórtica, insuficiência aórtica e insuficiência mitral, é recomendado que seja feito o uso dos DOACs nesses pacientes. Na edição anterior, era apenas sugerido, então aumentou o nível de indicação nesse grupo de pacientes, perfeito? Quando falamos de insuficiência aórtica, a alteração veio quando foi abordado os valores para indicação de intervenção, ok? Agora, se você tem um diâmetro sistólico final maior do que 50 ou indexado maior do que 25 milímetros por metro quadrado, você já tem indicação de intervenção, mesmo que o paciente esteja assintomático. A fração de ejeção se mantém em 50%, então valores abaixo de 50% também ganham o mesmo nível de indicação. Ele chama atenção para um outro grupo de abordagem um pouco mais precoce, que são indivíduos que têm uma fração de ejeção menor do que 55% e um diâmetro sistólico final indexado menor do que 20%, mas nesse ponto o nível de indicação de intervenção é 2B e em pacientes de baixo risco cirúrgico. Agora vamos falar de estenose aórtica. Sim, nós temos novidades nesse campo e alguns pontos polêmicos. A primeira novidade é que ele trouxe agora o valor da área valvar indexada para o guideline. Isso já era corrente nos guidelines de outras sociedades e agora o europeu também utiliza o corte de 0,6 cm² por metro quadrado para apontar um paciente que é uma estenose aórtica importante. Quando ele fala em estenose aórtica importante e paciente assintomático, nós também temos novidades. A fração de ejeção mudou para ponto de corte de indicação. Antes era 50% e agora é 55%, portanto, uma indicação mais precoce. Ele também utilizava a indicação do que os pacientes eram considerados como estenose aórtica muito importante, mas foi apenas um pequeno ajuste dos valores. Agora, velocidade máxima do fluxo aórtico 5 metros por segundo e o gradiente médio 60 milímetros de mercúrio. Então, um indivíduo que seja assintomático e tem essas questões anatômicas e funcionais, velocidade acima de 5, gradiente médio acima de 60, você também estaria autorizado a indicar a intervenção. Ele já trazia alguns pontos como aumento de BNP, calcificação extensa da válvula aórtica e progressão rápida para indicar nesse cenário. Só que ele também abordava na edição anterior hipertensão arterial pulmonar nesse contexto e agora não faz mais parte da indicação a avaliação da hipertensão arterial pulmonar nesse grupo de pacientes. Falando agora da indicação de TAV, cirurgia convencional, muito provavelmente algumas polêmicas vão nascer. Quando ele fala em cirurgia convencional para troca valvar aórtica, ele fala em indivíduos abaixo de 75 anos de idade e baixo risco cirúrgico. Nesse contexto, a indicação de cirurgia ela é mais forte do que de TAV. Ele também fala que se o indivíduo tem indisponibilidade de acesso femoral, mesmo sendo diferente o perfil dele, a indicação deveria ser para cirurgia convencional. O TAV ele é indicado em indivíduos acima de 75 anos, então já percebam, esse é um valor diferente entre as outras diretrizes e a europeia. A europeia é um pouco mais conservadora nesse parâmetro. Então, indivíduos acima de 75 anos e que tenham risco cirúrgico alto ou sejam inoperáveis, perfeito? Os indivíduos com risco cirúrgico moderado, eles têm indicação similar entre TAV ou cirurgia convencional. E ele ainda cria um adendo no final. Se o acesso femoral não é disponível, portanto, um acesso não femoral, o nível de indicação de TAV cai para 2B, portanto, diminui também o nível de indicação e você teria uma tendência à cirurgia convencional nesse grupo de pacientes. Falando agora de insuficiência mitral primária, a alteração também se deu nos parâmetros de indicação de intervenção. O que antes nós tínhamos o valor de 45 milímetros para indicar, atualmente é 40 milímetros de diâmetro sistólico final, ok? A fração de ejeção se mantém em 60% como era. Pacientes assintomáticos, considerados assintomáticos, mas que desenvolviam fibrilação atrial recente
hipertensão arterial pulmonar maior do que 50 no repouso ou átrio esquerdo indexado maior do que 60 ml por metro quadrado, também teriam indicação de intervenção se fossem considerados de baixo risco cirúrgico e a plastia fosse possível de ser feita. Falando agora de insuficiência mitral secundária, e esse é um ponto muito interessante, porque era muito aguardada a posição da Sociedade Europeia depois das publicações dos trabalhos de intervenção transcatéter nesse grupo. Ele já começa falando que só se discute intervenção, seja ela cirúrgica convencional ou transcatéter, depois de otimização terapêutica clínica. Portanto, não é para você intervir qualquer que seja a forma antes que o paciente esteja otimizado do ponto de vista clínico. Uma vez que ele esteja otimizado do ponto de vista clínico, você pode indicar o MitraClip quando? Quando o indivíduo não tem indicação de cirurgia convencional, por exemplo, uma Revasc, e seja enquadrado como um paciente com insuficiência mitral desproporcional. O que isso significa? Ventrículo pequeno, regurgitação muito importante, ok? Então, uma desproporção para o tamanho da regurgitação e o tamanho do ventrículo. E quando é que eu poderia indicar, então, o MitraClip num cenário que não fosse esse? Apenas quando esse indivíduo está numa situação de insuficiência mitral proporcional, ou seja, é um ventrículo já mais dilatado, mas você não tem indicação de implante de dispositivo de assistência ventricular e nem de transplante. Nesse caso, você poderia lançar a mão do MitraClip, mesmo não sendo a hemodinâmica adequada, mas o nível de indicação também é bem baixo, é 2B, ok? Falando agora de insuficiência tricúspide funcional, e aqui também tem uma alteração em relação à edição anterior. A insuficiência tricúspide funcional agora tem indicação de intervenção se presença de sintomas ou dilatação de ventrículo direito, mas ela é contraindicada, e isso é bem polêmico, nos casos de disfunção sistólica do VE, disfunção sistólica do VD, presença de doença pulmonar grave e presença de hipertensão arterial pulmonar grave. E com certeza isso ainda vai alimentar muita discussão pela frente. O tratamento transcatéter está indicado apenas em pacientes inoperáveis. Então, é uma exceção a abordagem transcatéter por essa diretriz e a indicação de intervenção se resume nisso que a gente acabou de falar. Falando de prótese biológica, a anticoagulação em próteses biológicas ela é indicada, como vocês já sabem, na fase recente, no pós-operatório imediato. E qual é a recomendação que a diretriz europeia traz acerca disso? Você vai utilizar o antagonista da vitamina K nos 3 primeiros meses de pós-operatório desse indivíduo. Se ele tiver indicação de manter a anticoagulação, por exemplo, uma fibrilação atrial, a indicação é que seja feita a conversão para o DOAC, ok? E esse indivíduo com prótese biológica use o DOAC a longo prazo ao invés de manter a anticoagulação com antagonista da vitamina K. Se esse indivíduo não tem mais indicação de utilizar anticoagulante, você vai encerrar a anticoagulação com 3 meses. O uso do DOAC nos 3 primeiros meses é com nível de evidência 2B, bem mais baixa a indicação, 2B, ok? Portanto, você deve utilizar nos 3 primeiros meses o antagonista da vitamina K nesse contexto. Ele chama atenção também para as biopróteses em posição aórtica. Nesse contexto, utilizar o antagonista da vitamina K ou utilizar o AS nos 3 primeiros meses tem o mesmo nível de evidência, mostrando que realmente é um grupo de pacientes que desenvolve trombose de bioprótese com menor incidência do que em relação à posição mitral. E para terminar, o que ele trouxe também de importante são as relações do uso de anticoagulantes no TAV. E a gente já abordou isso aqui num vídeo hoje, se você não viu ainda, volta aí para assistir, vale a pena. E aqui o que ele traz? Se o indivíduo implantou um TAV e tem fibrilação atrial, a indicação é que ele use um DOAC a longo prazo de forma isolada, não é para associar antiagregante. Se esse indivíduo implantou um TAV e não tem fibrilação atrial, não tem indicação de anticoagular, a indicação é que use apenas um antiagregante plaquetário no longo prazo. E nesse contexto, especificamente, está contraindicado o uso de DOAC para esses indivíduos, baseado no Galileu que mostrou pra gente que aumentava sangramento e mortalidade. Ok? Era isso que eu tinha para falar de mais importante da diretriz hoje. Continua acompanhando a cobertura do congresso aqui com a gente no Cardio Papers. Nos vemos em breve. Um grande abraço.